Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar, edição de quarta-feira, Matheus Montenegro. Temos Liga dos Campeões, tem joguinho também do Campeonato Brasileiro, tudo bem? Tudo na paz, suave, irmão. Vamos que vamos, meus queridos, para mais um dia de muito futebol, bem parecido com o episódio da terça-feira, tá? Rodada cheia de UEFA Champions League, 9 jogos e temos também mais uma partida do Brasileirão para analisar aqui com vocês. Recados rápidos do início, se inscreve no nosso canal, estamos com 1 a 5 mil inscritos, o crescimento aqui tá uma maravilha, um canal que tem pouco tempo aí de duração, mas vocês têm curtido muito esse formato focado em análises dos principais jogos do dia. Vai ter o bilhete pronto no final também, tá? Então fica ligadinho aí, acompanha as análises que a gente vai fazer jogo a jogo para você, apostador, buscar o que você acredita ser melhor para sua metodologia. Simbora, Fábio Hermano, junto com a nossa parceria Score Tabs aí agora na tela. Simbora. É isso, lembrando que Black Friday tá na Score Tabs e você pode ter aí muito desconto, tá? Nos produtos aí, como o Score Tabs Pro, né? Que é estatísticas voltadas para apostador. Tem o Score Tabs Bots também, né? Que é um robozinho lá que você cria. Você pode, você mesmo ali, é, botar os filtros que você deseja. Você vai ser avisado dos melhores palpites, né? Dos melhores insights. É um grande desconto, tá? Para quem vai assinar o anual. 83% de desconto, tá? Para quem vai assinar o anual. E também tem mais 10% de desconto se você colocar aí o nosso cupom hoje 10 lá na nossa parceira Skol Tabs, que nos ajuda aqui, né, a analisar o dia a dia do futebol. Bom, vamos para os jogos da Liga dos Campeões, Matheus Montenegro. Vamos começar com os jogos desta quarta pela Liga dos Campeões. Tem um jogo do Brasileirão que a gente vai deixar para o final. Vamos com a UEFA Champions League, jogos das 2h45, começando com Pafos e Mônaco, tá? Duas equipes que têm campanhas bem parecidas, uma vitória para cada lado, dois empates e uma derrota. Né? Gols marcados aí 4-2, gols sofridos 6-5. Pois é, velho. O Paphos que vem de vitória, né, velho? Surpresa, ganhou do Villarreal, jogando dentro de casa, né? No Chipre. É uma equipe que está estreando agora lá na UEFA Champions League, né? Lidera o seu campeonato lá na Liga local. E a gente tem um Mônaco que não vive um momento muito interessante, não, tá? Oitavo lugar na Ligue 1, não está conquistando vaga em competição europeia na temporada que vem e vem de duas grandes derrotas lá no Campeonato Francês. Tomou 4-1 nos dois últimos jogos que disputou, tá? Na UEFA Champions League também não é um primor de início, não. Vamos começar pelo Paphos aí. Só perdeu do Bayern, né? Em casa, 5-1. Ficou no 0-0 com o Olympiacos, 0-0 com o Kairat e venceu o Villarreal, né? Tabela também não tão difícil, né? Pegou o Olympiacos, pegou a equipe do Kairat. Esse aqui foi um a menos, tá? O jogo quase todo contra o Kairat. Uhum. Dá até pra dizer que foi um bom resultado por ser fora de casa e surpreendeu, né? O Villarreal tava bem favorito e o Paphos venceu por 1-0. Um time que só tomou gol em um jogo, tá? Quando tomou Exatamente. gol do Bayern, né? Tomou 5 gols. E o Mônaco, né? Como a Exato. gente pode ver aqui, Matheus Montenegro, a sequência recente dele não é boa no geral. E na Liga dos Campeões ele não perde a 3 jogos. Tem esse outro lado, né? Ganhou do Bodoglint por 1-0, empatou com o Tottenham em 0-0 e empatou com o City 2-2. E aí a derrota na primeira rodada para o Clube Bruges. Pois é um joguinho capcioso, tá, velho? Muito por causa das odds. Vamos lá dar uma olhadinha nas cotações para esse confronto, porque está sendo dado um favoritismo muito grande para o Mônaco. Claro, em termos técnicos, em termos de diferença de qualidade de elenco, a equipe francesa é muito superior. Mas eu não sei se vai ser um jogo fácil, não, tá, velho? Eu não confiaria na vitória da equipe visitante aí, não, velho. É, alto favoritismo, né? Mas o jogo contra o Villarreal já foi uma lição, né? O Uhum. Paphos se defende bem, tem inclusive o Davi Luiz na zaga, né? É um jogo Exatamente. ali, é um jogo difícil, tá? Até pela odd ali, um handicap a favor do Paphos, né? Provavelmente o Sim. handicap mais 2 ali deve ter uma odd pro Paphos poder perder por um gol, se perder por dois, ainda tem devolução ali da sua aposta. Ou até mercado de gols, né? A gente viu que o Paphos não tomou gol em 3, né, dos 4 jogos e o Mônaco não levou gol nas 2 últimas rodadas. Concordo. Eu acho que a leitura ela passa mais por isso mesmo, tá? Cara, um under 4,5 gols, eu acho que é uma proteção já bem interessante para você colocar ali eventualmente numa dupla, numa tripla, numa múltipla, tá? Eu acho que é uma oddzinha 1,25, dependendo da casa de aposta que você opera. Se você quiser até se arriscar um pouco a mais, o under 3,5 eu também acho que é uma boa, tá?
A gente viu aí o principal foco para esse tipo de análise é justamente o sistema defensivo interessante da equipe cipriota, né? Que surpreende. Um time que em 4 jogos só levou gol em um, que foi contra o Bayern, que é muito atípico. Não dá para você comparar o Mônaco com o Bayern, por exemplo, né? Então, eu acho interessante sim esse under goals, tá? Bom, temos Copenhague e Kairat, outro jogo aí das 12h45. Time dinamarquês contra time cazaque, né? Uhum. Não venceram, tá? Perderam 3 jogos, só empataram um, tomaram vários gols, né? Um tomou 12, outro tomou 11 e marcaram poucos gols também, tá? Jogo aí de duas equipes que não passam muita confiança. Vamos ver os jogos aqui deles, né? De cada uma das duas equipes. O Copenhague perde do Tottenham por 4-0, perde do Borussia por 4-2, perde do Karabag por 2-0 e só empatou na primeira rodada em casa com o Leverkusen. Já a equipe do Kairat, né? Até complicou para a Inter de Milão, 2-1. Uhum. Deixa eu botar aqui os jogos da Liga dos Campeões, né? Para facilitar aqui. Aí teve empate com o Pafos, ele com 1 a mais o jogo todo, tomou 5 do Real e tomou 4 do Sport. Cara, apesar das campanhas quase iguais, pelo fator casa, eu acho que o Copenhague é mais time, tá? Acho que pode ter um resultado melhor. E você, Matheus Montenegro, o que você acha? Cara, eu acho que sim, mas mais uma vez eu vou entrar no mérito de discrepância de odds muito grande, tá? Isso, ao meu ver, atrapalha um pouco aí a análise. O Copenhagen, ele é mais tradicional a nível europeu, é mais qualificado do que o Kairat, mas não é essas grandes coisas como a gente viu aí na Champions e também no Campeonato Dinamarquês, tá? Lá na sua liga, onde ele é o maior clube do país, ele está em quarto lugar apenas nessa temporada. Então, uma odd 1,33, eu não enxergo tanto valor assim. Eu acho que é um joguinho bem difícil de você conseguir prever o resultado final, velho. Muito bem. Então vamos o quê? Over goals ou under goals? Já que o resultado final não é Cara, tão simples. E a odd não eu ajuda, né? O acho, favoritismo é bem alto, inclusive, do Copenhague. eu acho que você, pô, é porque a linha tá esticada, né, velho? Mas para uma múltipla ali, eu acho que é um jogo muito difícil. Esse seria o jogo, inclusive, assim, que pode-se dizer que eu correria do dia, tá? Mas eu acho que com mais de 1,5 gols, vai, a odd não tá lá essas grandes coisas, não. 1,16 só. É isso que complica, velho. Eu acho que teria que ser um jogo mais de gols do que de under, tá? Tendência maior de over do que de under, muito por causa do sistema defensivo das duas equipes, que é bem ruim. Uma média aí, aproximadamente, de 3 gols sofridos das duas equipes nessa UEFA Champions League. O Copenhague deixou 2 gols contra o Borussia Dortmund, né? Deixou 2 gols contra o Sim, Leverkusen. Enfim, 2 gols aqui do Copenhague em 36. Cara, eu acho que dá pra pegar um dupla do Copenhague com over 1,5, por exemplo, sim, para dar uma aumentada na hora. pra dar uma leve incrementada. Assim, o Kairat é frágil, tá? Eu acho que o Uhum. Copenhague consegue marcar ali 2 gols. Eu acho que até vai vencer. Mas, enfim, são times que não passam confiança. Bom, temos aqui Atlético de Madrid e Inter de Milão, agora os jogos das 5 da tarde. Tá? Inter de Milão, terceira colocada, venceu os 4 jogos, marcou 11, sofreu um. E o Atlético de Madrid, 2 vitórias e 2 derrotas. O Atlético de Madrid ele venceu, salvo engano, as duas em casa, né? E perdeu as Sim. duas fora. Né? Ele venceu União Sanguilós e venceu o Frankfurt, jogando em casa, e fora perdeu para Arsenal e para Liverpool. Também jogos difíceis. Cara, o Atlético de Madrid, ele vem numa ascensão bem interessante, tá? Nos últimos 12 jogos que ele disputou, ele tem 10 vitórias. Ele apresenta uma melhora aí na temporada. Enquanto a Inter de Milão vem de derrota no Clássico, né? Perdeu Isso, o pro último Milan, né? jogo que 1-0. disputou lá para o Milan por 1-0, mas na Champions League tá muito bem. Contra o Kairat até se esperava um pouco mais, uma goleada aí, elástica, né? Mas ele meteu 4-0 no União Sanguilós fora de casa, venceu o Slavia Praga por 3-0. E aí, o único joguinho mais complicado que ele teve. Ah, não, foi temporada passada, aquilo ali contra o PSG, né? Lá em maio. Isso. Buguei. Foi a final, né? Sobe aí um pouquinho. Foi a final, exatamente. Foram 4 jogos. Agora sim, uma tabela relativamente fácil, né? É bem Ajax, fácil, na Slavia verdade. Praga, União Sanguilosa e Kairat, eu acho que é a tabela mais O fácil até aqui, sorteio ajudou inclusive. muito. Sim, pois é. Eu acho que é isso aí. Cara, jogo de gols também, tá? Eu acho que é difícil você cravar o resultado final. Um favoritismo que eu enxergo até justo para o Atlético de Madrid. Talvez pudesse até estar um pouquinho mais nivelado. A Inter de Milão tem muita qualidade. Pode vencer o Atlético de Madrid lá. Eu não acho loucura nenhuma. E eu focaria em gols, tá? Eu ficaria em gols nesse jogo. O Atlético de Madrid tá invicto em casa, né, no ano. Venceu Uhum. quase todos os jogos. Sim. Acho que não perde, tá? Se eu estivesse arriscando aqui um palpite de resultado final, um dupla hipótese do Atlético. Mas eu acho que é um jogo realmente para gols, né? Esse último jogo
da equipe da Inter, né? Foi só 1-0, né? Ela perdeu para o Milan, mas eu acho que é uma tendência ali de pelo menos 2 gols no jogo, que paga 1,25, tá? 2 gols no jogo. Um gol do Atlético de Madrid paga 1,22, bem próximo, e o gol da Inter de Milão 1,33. Ficaria nessas três, viu, Matheus, para um bilhete. Eu acho que a melhor que tem é o gol do Atlético de Madrid, tá? Em 6 de 9 jogos em casa, o Atlético de Madrid marcou pelo menos 3 gols, tá? Pelo menos 3. Ele ganhou 8 de 9 em casa nessa temporada. Vale lembrar que meteu 5 no Real Madrid, por exemplo. Eu acho que a melhor pedida para você botar ali no seu bilhetezinho seria o gol do Atlético de Madrid. Se quiser uma odd mais alta, eu acho que o dupla hipótese com gol também vale. Concordo com você que os colchoneiros não perdem esse jogo. Bom, temos Liverpool e PSV, tá? O Liverpool, meu Deus, em 3 vitórias, uma derrota, ele tá até Impressionante. melhor na Liga dos Campeões do que exatamente na Premier League. O PSV tá ali em 18º, uma vitória, 2 empates, uma derrota, marcou 9 gols, sofreu 7, né? Marcou a mesma quantidade do Liverpool. Vamos começar pelo Liverpool, eu vou até mostrar uma estatística geral, tá? Do Liverpool. Nos últimos 10 jogos, são Cara, nada mais, nada menos que 7 derrotas. vou Per- além. Essas 4 últimas derrotas que ele teve, ele sofreu 3 gols em todas, tá? Em Isso. todas. Ele perdeu de 3-0 em casa pro Nottingham Forest agora, tinha tomado 3-0 do City, perdeu de 3-0 em casa pro Crystal Palace e tomou 3 do Brentford também. Inacreditável. Arne Slot É, aí já tá balançando no carro. contando só os últimos 5 jogos, né? Em casa, ele perdeu 3. Perdeu mais do que Uhum. venceu jogando em casa. Realmente uma temporada bem ruim da equipe do Liverpool, né? Na Liga dos Campeões até tá bem, porque ele jogou muito bem contra o Real Madrid, tá? Foi 1-0 aqui, mas era para ser 2 ou 3 pro Liverpool. O Liverpool jogou de fato bem esse jogo, mas depois não conseguiu repetir essa atuação. Meteu 5 no Frankfurt, jogando bem também. Aí jogou mal aqui, né? E já foi um Liverpool mais parecido com esses dos últimos jogos. E ganhou do Atlético de Madrid também na Bacia das Almas aqui. Também não foi uma vitória fácil. Sim. Abriu 2-0, tomou um empate no finzinho do jogo, conseguiu fazer o terceiro gol, né? Um time que tomou gol em quase todos os jogos, curiosamente só não tomou gol do Real Madrid, que em tese era o confronto mais difícil. E o PSV é o time dos jogos com muitos gols, tá? O PSV que não perde aí há pelo menos 10 jogos, né? Contando Sim. todas as competições. Na Liga dos Campeões, ele vem de empate e vitória, né? Ele empata com o Olympiacos fora de casa e ganha do Napoli por 6-2. Aí tem empate com o Leverkusen e a derrota na estreia, que foi até surpreendente, né? 3-1 para o União Songloas. Mas jogos com muitos gols, né? Os jogos do PSV. Cara, que é difícil, Sim. tá? Porque em tese, Liverpool para vencer, né? Assim, se você a, bater o olho no jogo, vitória do Liverpool. Mas o retrospecto recente não dá nenhuma confiança nessa vitória. Pois é, a gente tá falando de um PSV que só tem 2 derrotas na temporada, tá? Ele é líder isoladíssimo no campeonato holandês, na Eredivisie, com 11 vitórias, um empate e uma derrota. Claro que é um campeonato mais frágil, mas demonstra uma temporada interessante. E a outra derrota foi justamente na Champions, até de forma surpreendente. Cara, eu não consigo confiar no Liverpool, não, velho. A gente tá falando de um time que vem de 2 derrotas por 3-0 seguidas, que não vem apresentando um bom futebol já tem um bom tempo, tá? Eu acho que você tem 2 saídas aqui. Se você quiser uma mais ousada, um gol do PSV eu não acho loucura. Só que o Liverpool ele tem capacidade de apresentar uma partida como a que fez no Real Madrid. Então eu acho que uma forma de você ser ainda mais seguro é você pegar um handicap do PSV, tá? Como a discrepância de odds está muito grande, cara, você consegue pegar um handicap mais 3 do PSV. Um handicap mais 3 significa que se ele perder por 3 gols de diferença, você ainda seria reembolsado. O Red só viria caso o Liverpool vencesse por 4-0. Eu acho que é muito difícil. E você ainda pode entrar no mérito também de, pô, Matheus, mas não é melhor pegar um under 4,5, por exemplo? O PSV a gente vê que tem jogos muito movimentados, com muitos gols. Então, essa O leitura do próprio Liverpool, under né? Toma muito gol também, né? E tem capacidade de fazer é, muito gol também, então. exatamente. Aí eu fico com receio, velho, porque ao mesmo tempo o Liverpool pode fazer uma partida como fez com o Real e vencer esse jogo por 1-0, 2-0, não sei. Então, eu acho que onde existe maior segurança por causa das odds é no handicap positivo do PSV. Você pegar aí pro PSV perder por até 3 gols de diferença. Muito bem, temos agora PSG e Tottenham, tá? PSG quinto colocado, 3 vitórias, uma derrota. O Tottenham não perdeu, tá? 2 vitórias, 2 empates, mas vamos analisar os jogos, né? Porque os números Uhum. frios também não querem dizer muita coisa. Depende também muito do nível de enfrentamento, porque o PSG perdeu, mas perdeu do Bayern, né?
Sim. Vamos ver aqui os últimos jogos do PSG pela Liga dos Campeões. Ó, perdeu por 2-1 aqui. Meteu 7 no Leverkusen, venceu o Barcelona fora de casa e meteu 4 na Atalanta, né? Fez gol em todos os jogos, sofreu em 3 de 4, né? Já a equipe do Tottenham, que vem de uma goleada, né, no campeonato inglês, tomou 4 da equipe do Arsenal, né? Uma derrota dura. E na Liga dos Campeões, ele vence Copenhague em casa, em um jogo fácil, né? Ficou no 0-0 fora com o Mônaco, 2-2 com o Bodo Glimt fora e venceu o Villarreal por 1-0, que foi até uma falha bem grotesca do goleiro do Villarreal, né? O goleiro brasileiro lá do Villarreal. E o Tottenham venceu. E aí, Matheus, Cara, dá pra na confiar no tabela. PSG? A odd é boa, tá? Para os jogos em casa do Sim. PSG, 1,36. Não precisar pegar PSG e o over 1,5, né? Como sempre é necessário nos Uhum. jogos do time francês. E aí, já dá pra ir nessa aí? Ou o Cara, Tottenham pode eu acho que complicar? sim. Eu acho que a vitória tá boa sim, tá? A gente tem que dar uma relativizada nas tabelas. Eu acho que o PSG ele teve a tabela mais difícil da Champions League até aqui. Ele já pegou Bayern de Munique, Barcelona, Leverkusen e Atalanta, tá? Foi pedreira. E ele saiu com 3 vitórias e uma derrota, até justo ali, né? Dentro do aceitável, digamos assim, já que venceu os outros 3 jogos. Por outro lado, a gente tem um Tottenham que não faz uma temporada primorosa, mais uma vez, está ali em oitavo, nono lugar na Premier League. Ele vem em queda, né? Inclusive, dos últimos, deixa eu até confirmar aqui direitinho. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham só tem uma vitória que foi contra o Copenhagen. Ele tomou 4 do Arsenal, ele perdeu para o Chelsea e perdeu para o Newcastle também, tá? Eu gosto da vitória do PSG, sim. Em casa, pô, eu acho que vai ganhar e, ao meu ver, é uma das melhores do dia. É uma das mais seguras, né? Podemos dizer assim. Isso. Ó, linha de gols aqui, né? Pra quem eventualmente quer fugir do resultado final. Linha de gols tá muito esticada, né? Você teria que pegar um Uhum, over 2,5. E 2 gols do PSG, que também é uma tendência alta, 1,36, tá? Inclusive a mesma uhum, odd da vitória. Quem acha que pode ser um 2-2, por exemplo, né? uhum. Pode escolher pegar 2 gols do PSG ao invés da vitória, por exemplo. Mas vamos na vitória aqui, né? A gente vai vamos ter preferência aqui na vitória do PSG. Bom, Olympiacos e Real Madrid, tá? Olympiacos não venceu, 2 empates, 2 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 9. O Real, sétimo, tá? 3 vitórias e uma derrota, 8 gols marcados, 2 gols sofridos. O Olympiacos que já pegou o Barcelona, tá? Nessa Liga dos Campeões, jogou fora de E o casa. Arsenal? Uhum. E o Arsenal também tomou 6, né? Aí pro Arsenal perdeu de 2-0, placar aceitável, e só ficou no 0-0 com o Pafos, né? E também na última rodada 1-1 com o PSV em casa, ó, 2 jogos, cara, acessíveis, tá? Uhum. Pafos e PSV ele não venceu e perdeu Pois os é. 2 jogos fora de casa. O Real Madrid, a única derrota, como a gente já falou aqui, né, foi pro Liverpool, né, por 1-0, jogando bem mal, né? E o Real também jogou bem contra o Elche. Ganhou da Juventus, ganhou do Kairat, ganhou do Marseille, mas mesmo o Real tendo uma queda de rendimento, eu acho que é muito superior. Eu acho que mesmo fora de casa, o Real tem uma boa tendência de vencer. E a odd é 1,45 aqui. É uma disparidade muito grande entre as equipes, né, velho? A gente vê que o Olympiacos teve dificuldade em todos os jogos da Champions, até uma partida mais acessível em casa contra o Pafos, ele não conseguiu vencer. Em jogos ali que a gente pode colocar quase que no mesmo parâmetro ali do Real Madrid, ele perdeu e, assim, não conseguiu nem sequer chegar perto de fazer algo contra o Bayern de Munique e também contra o Arsenal, né? Então, Bayern de Munique não, foi o Barça, né? Tomou 6 de Isso. quem? Foi do Tomou Barça, 6 do né? Barça, Enfim. né? Foi do Barça, foi do Barça. Eu confundi com o Bayern de Munique. Cara, eu acho que pela odd é até interessante, sim, a vitória do Real, tá? Eu acho que é interessante, sim. Você pode até esperar também um pouquinho a mais ali no ao vivo, eventualmente. Se você quiser se proteger um pouquinho, a odd não é lá essas grandes coisas. Mas o dupla hipótese, 1,14, tu pode botar o gol do Real na conta. Aí já vai para pelo menos 1,20, pouquinho ali, sabe? Para botar numa dupla, o dupla hipótese do Real com gol. É uma boa. Mas eu acho que a vitória vale a pena sim, tá? Eu acho que o Real vai ganhar e até sem muitos sustos. Até um dupla do Real com 2 gols no jogo, né? Porque se for empate, Sim, é improvável que seja 0-0, né? Mas acho que é mais fácil ser um a concordo. um. Uhum. Então, você pega um odd de 1,30 ali, né? E nem precisa exatamente da vitória do Real, né? E aqui, mercado de gols, né? O gol do Olympiacos 1,50. Não duvido que não saia, tá? O Real tomou 2 gols do Elche, por exemplo, na rodada passada. Gol do Real aqui para ter um odd interessante a partir de 2 gols. Bom, temos Frankfurt e Atalanta, tá? Time alemão contra time italiano. 16º contra 23º. Atalanta 2 vitórias. Frankfurt 1 vitória.
um empate para cada lado, 2 derrotas para o Frankfurt e uma para a Atalanta. Frankfurt tomou 11 gols, tá? Marcou 7. A Atalanta, jogos mais econômicos, né? Marcou só 3 gols e sofreu 5, né? Tem alguns placares aqui bem discrepantes, né? Aqui nos jogos do Frankfurt, pra gente analisar, Sim. né? O Ele, Frankfurt goleou e ele foi teve, goleado, né? ele teve 3-5-1 seguido, né? Que ele ganha um e perde dois. Aí, ó. Isso. Ó, 3-5-1 seguido. Aí todo mundo, contra o Napoli, jogo de over gols, 0-0. A gente tava nessa, diga de passagem. Cara, o Eintracht Frankfurt só 2 jogos na temporada, ele não fez gol, que foi esse contra o Napoli e um 3-0 que ele toma em casa do Bayern de Munique. Pra você ter ideia, lá na Bundesliga, em 11 jogos, saíram 49 gols, tá? Em jogos do Eintracht Frankfurt. Uma média de quase 5 por partida. E aqui na Champions League é meio que por aí também. Jogos que tendem a ter muitos gols, né? A Atalanta que venceu o Marseille fora de casa, tá? Resultado surpreendente, 1-0, gol no final. Aí em casa só ficou no 0-0 com o Slavia Praga, venceu fora o Bruges e na estreia tomou 4 do PSG. Vamos para as odds aqui. Resultado final, as odds dizem, né? Bem equilibrado, 2,6 a Uhum. 2,6. Até tem uma leve sensação que o Frankfurt não perde, mas é só uma sensação, tá? Cara, Também não boto minha mão no fogo aqui que o Franco não vai perder o jogo de nenhuma maneira. Até porque é um time que toma muito uhum. gol, então um time que toma muito gol é difícil você confiar que ele vai vencer, né? Ou que ele não vai perder um jogo. Cara, eu acho que a tendência de Concordo. overgoals vai voltar, viu, Matheus Montenegro? Eu também acho. Cara, eu confio mais no Frankfurt, sim, tá? A Atalanta não faz uma temporada boa, não, velho. Eu acho que é o 13º do campeonato italiano, diga-se de passagem, tá? É isso mesmo. A Atalanta, ela vem de 8 jogos sem vencer na Série A italiana. Os 2 últimos jogos que ele entrou em campo, perdeu os dois, tá? Eu confio mais aí na Eintracht Frankfurt, de fato. Como é Champions League, o próprio Frankfurt é meio doido assim, né? O dupla hipótese do Eintracht Frankfurt tem uma odd boa. Pelo custo-benefício, eu acho interessante. Mas em termos de segurança, se você preferir se precaver mais do que se arriscar para pegar uma mais alta, o gol do Frankfurt, ao meu ver, é a melhor pedida do dia, tá? Para você botar ali na sua duplinha e tal, na múltipla, eu prefiro esse gol do Frankfurt sim do que o dupla hipótese, porque, cara, é um típico jogo que pode ser 2-1 para Atalanta, 3-2, 3-1 para Atalanta, né? Esses jogos meio malucos aí que o Frankfurt, ou 5-1, né? Inclusive. É isso. Também acho que para aquela odd ali que dá para colocar numa dupla, numa tripla, né? Eu acho que também o mais seguro é esse golzinho do Frankfurt. Joga em casa, né? Só não marcou gol em casa contra o Bayern de Munique, né? Então é um Uhum. parâmetro interessante. Temos Sporting e Bruges, tá? Duelo portugueses contra belgas. 13º contra 22º, né? 2 vitórias pro Sport, uma pro Bruges. Os dois times empataram um jogo. O Bruges perdeu um a mais, né? Sofreu 10 Sim. gols, né? O Sport sofreu só 5. E ataques iguais, tá? Média de 2 gols por jogo de cada ataque. Cada um fez 8. Cara, o Sporting pode ser que tá bem, tá? O empate dele foi fora de casa contra a Juventus. E a derrota também foi um jogo difícil, fora contra o Napoli. E aí, os outros 2 jogos em casa, ele cumpriu ali a cartilha, fez seu resultado, vencendo o Marseille e quem foi o outro que ele venceu? O Kairat, Kairat. 4-1, tranquilo, né? Ambas marcam, Jogos bateu em movimentados, todos, né? tá? Em todos. O ambas bateram em todos, tá? A tendência aí de gols em jogos da equipe portuguesa. E o E o Bruges Clube também, não fica Bruges. atrás, né? Em relação a gols, vamos Uhum. ver aqui. Empatou Ó, com o foi Barça, 3 né? Não foi o 3-3 é, no último 3 a jogo? 3 3-3 aí contra o Bayern de Munique aí tomou uma sova, 4-0, mas 2-1 contra a Atalanta, jogo de gols. E perdeu e venceu o Mônaco por 4-1, né? Então, ambas Sim. marcam, bateu em 3 de 4 e over 2,5 também, né? Pois Não, é. over 2,5 bateu Cara, em todos. todos, houve 2000 bateu em todos. Pois é, tendência de gols, tá? Eu acho que se você puder confiar, por causa da odd, eu gosto de você confiar um pouco mais no Sporting. Um dupla com gol do Sporting, eu acho que é até mais seguro do que você confiar, por Isso. exemplo, no ambas marcam, né? É melhor você confiar que a equipe portuguesa em casa, que venceu seus 2 jogos contra adversários mais difíceis, também deva ganhar do Bruges, do que você confiar, por exemplo, em um golzinho da equipe belga. Porém, eu não acho uma má pedida para você ter uma incrementada de odd, o dupla hipótese do Sporting com mais de 1,5 no jogo. Eu gosto também dessa opção, tá? O gol do Bruges paga 1,40 aqui, tá? E Uhum. o Sport, O né? gol do Um gol Sport paga paga muito pouco. pouco. É, Só a é partir só de para dar uma 2 gols ali. incrementada no dupla hipótese, né? Se for para pegar esse Isso. golzinho aí. Mas para pegar ela isolada, tal, assim, até numa dupla não compensa uma odd de 1,1, né? Mas o É, mais de 1,5 já é uma oddzinha melhor também. isso. Acho que esse jogo é por aí, né? Dupla com gols a favor do Sport ou gol do. Ambas marcam, né? Também acho que o Sport tomou gol do Kairat em casa, né? Então, Sim. 1,57 ambas marcam também pode ser uma boa.
mas focar mesmo mais no Sporting. Bom, para fechar a Liga dos Campeões, temos Arsenal e Bayern de Munique, né? Ali junto com o Cara, PSG e Tottenham, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Os principais jogos, até acho que esse é o principal jogo, porque é o jogo do líder contra vice-líder. Venceram todos os jogos. O Bayern tomou 3 gols. O Arsenal não tomou gol ainda na Liga dos Campeões. Tá? Então, um jogo bem interessante. cara, dá para dizer, na minha concepção, sem dúvidas nenhuma, que é o duelo dos melhores times do mundo na atualidade. Estou errado? Acho que sim. Acho que eu Líder estou do errado campeonato ou acha que é? alemão, líder do campeonato. Não, acho que sim, acho que são os melhores. Líder do campeonato alemão, líder do Sim, campeonato inglês, primeiro e segundo da Liga dos Campeões, né? Acho que exatamente. é. Barça ainda irregular, Real irregular, né? O Liverpool nem se fala, o PSG deu uma Uhum. caída de rendimento recentemente. Pois é. Cara, dois times absurdos, tá, velho? O Arsenal veio de goleada no clássico aí, no Derby do Norte de Londres, né? Na Champions League, avassalador, 0 gols sofridos, é impressionante, passando por cima de todo mundo. Tem uma tarefa acessível até agora, né? Vai ter o seu jogo mais difícil aí diante do Bayern, mas é favorito, né? Os Gunners, mesmo com o Bayern também passando por cima de todo mundo aí. É, e o Bayern teve uma tabela mais difícil, tá? Porque o Bayern já pegou Sim, PSG e Chelsea, né? pois é. Campeão e vice do Super Mundial, inclusive, né? Ganhou dos dois. Ganhou do PSG na Uhum. França e ganhou em casa do Chelsea. Aí meteu goleadas, né? Nos times mais frágeis, né? Pafos e Bruges. Cara, as odds aqui mostram até... Cara, odds ali dá pra fazer alguma coisa, tá? Com essas odds aqui. Né? Como o jogo Cara, é pro bem ao aqui... vivo, esse jogo é muito bom pro ao vivo, tá? Por causa das odds. As odds ajudam, né? A grande questão desse jogo é uma tendência de over muito grande do lado do Bayern, um ataque espetacular. Eu acho que a gente está falando da melhor defesa do mundo contra o melhor ataque do mundo, tá? E aí eis a questão, o que vai prevalecer? Tendência de over ou de under? Cara, eu acho que ainda é de over, tá? Porque, assim... A defesa do Bayern não é muito boa. Tomou 2 gols recentemente do Freiburg, tomou 2 gols recentemente do União Berlim, fora de casa, né? E do Freiburg foi em casa. Cara, vamos ver a linha de gols aqui, tá? Ambas marcam, acho uma boa, tá 1,61. Uhum. Over 1,5 deve. Cara, tá até alto o ambas marcam, viu? E o over Tá, 1,5 tá quanto aqui? Over 1,5. mas tá alto por causa da defesa do Arsenal. 1,22. Então, Vê o gol do exatamente, mas Bayern. eu acho que esse jogo, não sei, eu acho que esse jogo vai ter gol, assim. Eu acho que o Bayern. Olha o gol do Bayern. O gol do Bayern deve estar pagando bem, né? Deve estar pagando em Sim, 30, será? É, olha aí, isso aqui. 1,30. Ah. É. Cara, o gol O do gol. Arsenal eu acho que é a mais segura, né? Tá 1,18 aí, só que eu cheguei a ver ali, dependendo da casa de aposta, tá 1,22, 1,23, tá? Eu acho que é a melhor pedida, né? O Arsenal, ele de fato é favorito, vai estar jogando em casa. É um ataque muito bom também. O Bayern de Munique, diferente do Arsenal, ele já tem os probleminhas defensivos ali um pouquinho mais evidentes, tá? Nada de outro mundo também. Mas pelo que o Arsenal vem jogando, eu acredito sim, é óbvio, em um gol dos Gunners, né? Se você quiser uma aposta simples no jogo, eu acho que o ambas marcam seria a melhor pedida, de fato. Muito bem. Passamos a limpo, né? A Liga dos Campeões. Para fechar, tem um joguinho do Campeonato Brasileiro, Matheus Montenegro, Bragantino e Fortaleza, né? Jogo pela 36ª rodada. O Bragantino tá ali sonhando com Libertadores, né? Tá a 3 pontos do São Paulo, que pode pegar essa última vaga, né? Se Fluminense Uhum. ou Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil. E o Fortaleza, jogo decisivo, tá? Se ele empata ou perde, ele fica numa situação muito delicada. Tudo bem que ele ainda vai ter ali um jogo a menos, né? Ele vai jogar esse jogo dessa rodada, mas ainda tem um jogo do Atlético Mineiro, né? Que vai ser no domingo. Então, se ele vencer aqui, ele vai a 37. Aí ele fica a 2 pontos do Vitória, né? Com o mesmo número de jogos. Fica numa situação mais interessante. Cara, o Fortaleza vem muito bem, tá? Os dois times melhoraram, na verdade, né? O rendimento. O Bragantino aqui, que nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu um, tá? A equipe do Perdeu dois. Bragantino perdeu 2, mas com o nosso querido Wagner Mancini perdeu um. Ah, perdeu do Flamengo e perdeu do Bahia. Ele tem 5 jogos, Sim, né? Perdeu o último pro isso. Flamengo e perdeu o primeiro pro Bahia e ganhou de Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. E o Fortaleza, que vem resiliente, tá? Talvez tenha acordado tarde demais, mas Uhum. ele já não perde, ó, há Seis um, dois, jogos. três, 6 jogos. Marcou gol E em volem. todos. Exatamente. Marcou gol em todos, tá? Os últimos 5 jogos do Lion bateram, ambas marcam. E você pode até destacar. Ah, mas o Fortaleza vai estar de visitante, é mais complicado. Cara, nos últimos 8 jogos de visitante, o Fortaleza fez gol em 7, tá? Até mesmo Isso. ali em 2 derrotas ele deixa seu gol. E quando não E fez, que foi contra o Cruzeiro, ele criou muito nesse jogo. É.
Mudou muito, né? O time com o Palermo, eu acho que você resumiu bem. Chegou tarde demais. E é nesse mérito que eu quero entrar aí por causa das odds, né? A gente enxerga um favoritismo alto pro lado do Bragantino, que eu discordo, tá? Eu acho que a maior tendência Rapaz, desse esse jogo é dupla do pro Fortaleza empate. aqui. Eu gosto do gol do Fortaleza. Eu acho que o dupla do Fortaleza, pelo fato de ser um jogo nervoso, que o Fortaleza precisa do resultado, isso aí pode acabar atrapalhando o resultado final, né? Mas, cara, um golzinho do Lion, eu acho que é uma ótima pedida sim, tá? É, o gol do Fortaleza tá, vamos ver quanto tá pagando aqui. Cerca de 1,44, 1,44. tá? Muito bom. Até o handicap Cara, mais um, né? Pro Fortaleza perder por um gol, deve estar nessa faixa também. Mas, cara, esse gol aqui é sim. uma ótima pedida. Inclusive, eu acho uma das melhores do dia, viu? Muito pela odd também. O Bragantino toma gol quase todo jogo. Não, Uhum. não tomou do Atlético reserva, pensando na Sul-Americana, e não tomou de São Paulo, que é um time bem irregular também, enfim. Perdeu muito gol também no jogo. Cara, gol do Fortaleza, pra mim, é uma ótima pra esse confronto. Cara, o É Fortaleza vem isso? marcando muitos gols, né? É. Vem, Concordo, vem. concordo. Perfeito. Fez 3 no Bahia, né? Pô, fora de Fez casa. 3 no Bahia recentemente, fez 3 no Atlético Mineiro. Os dois últimos jogos fora de casa ele fez E 3, fez tá? 3 Contra o gols. Galo e contra o Bahia. Então, Acho que vai se manter, tá? Pelo menos um golzinho do Fortaleza, confiante que vai sair. Bom, vamos agora para nossa parte final, Matheus Montenegro, o nosso bilhete do dia, tá? Vamos simbora. aqui colocar na tela. Por favor. Bom, vitória do PSG com dupla chance e over 0,5 do Real Madrid, tá? Contra a equipe do Olympiacos. Quem quiser aumentar um pouquinho a odd, pode botar, sei lá, over 1,5 aqui no Real, né? Ou a No vitória, over no né? meio do Até. jogo, né? Ou até a Se você. vitória, mas a gente quer, como é fora de casa, né? A gente quer se proteger um pouco Sim. mais. O Real empatou com o Elche, jogou mal demais contra o Liverpool, Cara, mas aqui eu acho que é outra história. é tudo aquela questão da metodologia do apostador, né? A gente adota mais uma metodologia voltada para a segurança, então a gente gosta dessa oddzinha 1,6. Só que se você bota a vitória dos dois times, já vai uma odd liberando dois, tá? Então vai do seu método, do que você prefere. Como é fora de casa, eu não descarto o empate com gols no jogo do Real Madrid. Por isso que eu vou no dupla com o gol do Real, tá? Mas fica a seu critério aí, tá? Não é uma regra e a gente acredita aí que esses dois jogos são os de maior confiança, tá? Em termos de custo-benefício, o gol do Fortaleza também pode ser uma boa se você quiser misturar aí Champions League com o Brasileirão, né? Porque o jogo do Lion é só de noite. Muito bem. Palpitão, né? Gol do Fortaleza contra o Bragantino, under 4,5 em Pafos e Mônaco. Gol do Arsenal em Arsenal e Bayern. Nesse jogo aqui você pode pegar também. Cara, eu acho que o Arsenal não perde esse jogo também, viu? A Sim, equipe também do não. Bayern, eu vi uns jogos do Campeonato Alemão, ele deu umas rateadas, assim. Eu acho que o Arsenal não vai perder. Mas enfim, para ser mais seguro, o golzinho do Arsenal. Atlético de Madrid e Inter de Milão, gol do Atlético de Madrid. Frankfurt e Atalanta, gol do Frankfurt. Liverpool e PSV, o handicap mais 3,5 do PSV, tá? O PSV pode perder até por 3 gols de diferença, né? O Liverpool vem mal aí na sequência recente. Olympiacos e Real Madrid, dupla com gol do Real. PSG e Tottenham, vitória do PSG. Sporting e Clube Bruges, dupla do Sporting com gol do Sporting. Valeu, Matheus Perfeito. Montenegro, tamo junto. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. E não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like, se inscrever e clica no hypar, beleza? E Você vai comenta ajudar também, muito a tá? gente de Comentários ajudam graça, muito tá? aqui no Críticas engajamento. construtivas a gente aceita também, tá? Fica à vontade. Só não critica meu armário, né? Todo vídeo tem alguém comentando, mas faz parte. Bom, Tamo Score junto. Tabs, tá? Promoção de Black Friday, vai lá, scoretabs.com.br, conheça a plataforma, você que é apostador, vai te ajudar muito, tá? Você lá, inclusive, tem uma banca automática lá, que é só com os palpites do Uhum. Score Tabs. Você não tem nem trabalho, né, de fazer nada. E as bancas ali todas positivas. Então, vai lá, conhece, assina e usa também o nosso cupom hoje 10 para dar aquela fortalecida. Valeu, tamo Tamo junto junto. e até a próxima.